Olá! Bem-vindos mais uma vez na República Popular das Letras. Hoje eu tenho a honra de receber o jornalista Célio Albuquerque, que está lançando o livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, música popular brasileira. Olá, Célio! Olá, É tudo um bem? prazer recebê-lo aqui para a gente conversar Prazer sobre estar aqui. música. Isso. Célio, você é jornalista, carioca e já trabalha com música há quanto tempo? Trabalhar com música efetivamente, eu trabalho há pouco tempo. É porque há muitos anos eu sou jornalista, então a minha formação básica eu trabalhei com revista de tecnologia, depois trabalhei em revista náutica, assinei a coluna de náutica do Jornal do Brasil, participei do Mar Aberto, um programa de náutica da ESPN, e há 13 anos eu trabalho como assessor de comunicação do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Aí, em paralelo, eu escrevia alguns artigos para publicações de música, a antiga revista do CD, a Shopping Music, e também produzia alguns shows e coproduzia alguns CDs, como Menescal, Vandassá e Bibossa, a Galeria do Menescal, Ah, que ótimo! e um disco sobre samba e futebol do Pedro Lima, que era do Garganta Profunda. Sei, sei. E você toca algum instrumento? Não. Canta? Eu não fui do coral da igreja, mas já participei do coral da escola da minha filha. Ô, Célio, antes do 1979, você já tinha escrito um livro sobre a música em 1973. Primeiro, eu gosto sempre de ressaltar, eu não escrevi nem o 79, nem o 73. Eu Organizou. idealizei e organizei esses livros. Sim, sim. Então, sim, nós havíamos feito o 73, que foi lançado em janeiro de 2014, e é mais ou menos no mesmo espírito do 79. Só que lá eram cerca de 50 LPs resenhados por artistas, jornalistas, pesquisadores, e a gente transferiu essa mesma dinâmica para o 79. Sei, sei. É muito interessante essa dinâmica, esse diapasão que tem sido seguido também pelo Franklin Martins, o ex-ministro Franklin Martins, e está contando em 4 volumes enormes a história do Brasil desde o Império até o primeiro governo Lula, contando a história do Brasil através da música. Isso aqui é o seu filão também, não é? Ele se tornou um filão. Na verdade, não é um filão. A história ela acontece meio que por acaso e depois a gente abraçou. O 73, ele começou a partir de um convite de uma amiga minha, a Aimee Lochar, que também é jornalista, que tinha um site e pediu para eu escrever um texto sobre os discos de 1972. Que naquele momento os destaques eram o Clube da Esquina, o Expresso 222, o disco do Tênis do Loborges e os Novos Baianos Acabou Chorare. Só que todo mundo estava falando, todo mundo não, mas muita gente estava falando. Aí eu falei assim, mas por que a gente não fala de 73, que é um ano que as pessoas não falam? E eu comecei a argumentar com ela e escrevi o artigo. Algum tempo depois, o Marcelo Frois, que era um dos sócios da Editora Sonora, ele lançou a Editora Sonora
E eu liguei para ele, falei assim, Marcelo, pô, parabéns. E ele tinha um jornal, o Internacional Magazine, que é um jornal só de música. E eu colaborei com esse jornal. Aí ele falou assim, por que você não escreve um livro? Aí a gente discutiu os temas, não sei o quê. Aí eu falei, só se for sobre 73. E contra-argumentei com ele. E aí ele falou assim, será que você consegue? A gente já está em 2012, 2013. Eu disse, não, tudo bem, a gente chama pessoas para fazer. Inclusive, no primeiro momento, ele meio que não acreditou que a gente ia levar, na época que a gente começou, 40 LPs, que eram 40 anos, a gente tinha pensado 40 LPs. Que a gente ia conseguir produzir 40 textos em tão pouco tempo. Aí eu falei assim, cara, a maioria das pessoas que eu vou chamar é jornalista. Jornalista gosta de prazo. Quando não tem prazo é que é horrível. Mas tendo prazo... Deadline. Tendo deadline, tudo vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. Nós conseguimos ter o livro pronto em setembro, outubro de 2013, mas aí, por uma questão de dinâmica da editora, eles preferiram lançar em 2014, que, por sinal, foi muito bom, porque a gente lançou em janeiro, onde não tinha tantos lançamentos, e o lançamento do 73, ele teve algumas coisas muito legais. Primeiro que foi... eu tinha na minha cabeça que um livro como 73, ele não podia ser o Célio Albuquerque autografando. Sei. Ele tinha que ser todos os autores autografando. Só que no nosso caso eram 50 autores. Não havia mesa para 50 autores. Então, eu tive uma ideia e, junto com a mesma Aimee Lochá, ela me ajudou a aprimorar a ideia. Eu tinha pensado que todos os autores fossem ao lançamento com adesivo, com a capa do livro. Só que aí a gente pensou que adesivo ia estragar a camisa, ia estragar vestido, ia ser, ao invés de ser um prazer, ia ser um desprazer para todos os participantes. Então, nós pensamos num crachá. Aí, nessa do crachá, a Aimee questionou comigo, mas por que um crachá está escrito autor? Tem que ter autor e autora. Aí, a partir daí, eu e o artista gráfico, o Paulo Ramos, pensamos em colocar autor Célio Albuquerque, autora Aimee Lochá. Então, no dia do lançamento, do primeiro lançamento de 73, foi na Livraria Travessa do Leblon, dos 52, 53 autores, foram 35 autores. Nossa. Inclusive autores de fora do Rio, de São Paulo, de Minas. E como era no meio da semana e na Travessa do Leblon, um lugar muito amplo e frequentado por várias pessoas, e o Marcelo também já tinha o selo Descobertas, e os discos no entorno falavam de muita coisa, de gente que estava ali. Então, no dia do lançamento, a gente teve João Donato, Fagner, Ednardo, Tunay, Menescal. Esses eu lembro que estavam. Então, nós começamos o lançamento às 7 horas da noite e fomos até a livraria fechar, às 10 horas da noite, e as pessoas só usavam a mesa para fazer o autógrafo, para apoiar como autógrafo. O Moraes Moreira também foi. Tanto que o Moraes, quando o Moraes chegou, eu brinquei e disse, cara, tu não sabe nem onde é que está o disco do Novos Baianos, ele já tinha decorado a página. Então, a partir até dele e do Donato, a gente pedia para os artistas autografarem na página dos discos. Os artistas que estavam presentes autografarem na página do disco. Então,
E as pessoas procuravam os indivíduos com crachá, entregavam o livro e autografava. Tem o sucesso de crítica, o sucesso de público, e esse é o sucesso dos autores. Porque na verdade, foi pensado como uma obra coletiva, e essa é coletiva mesmo, de todo mundo participar dos lançamentos. A gente teve vários lançamentos do 73, lançamento em Belo Horizonte, aqui em Brasília, em São Paulo, e sempre reuniu os autores que estão naquele entorno. Que legal. Então, e essa dinâmica a gente repetiu no 79. Pois é, Célio, quer dizer então que você resolveu dobrar a meta, porque em vez de 50, 100. Também não foi assim. As dinâmicas são diferentes. Primeiro que eu estava, há muito tempo, a gente estava pensando, vamos fazer outro? Aí todo mundo dizia, que ano? Aí, quando começou 2019, eu comecei a pensar em 79 e comecei a vislumbrar algumas coisas que para mim eram importantes, que era a consolidação da produção fonográfica independente. Se a pedra fundamental da nova música independente surgiu com Antônio Adolfo em 77, com o Feito em Casa, não que ele tenha sido o primeiro. Como o Sérgio Cabral, pai, falou uma vez, numa publicação do Pasquim, ele dizia que o Antônio Adolfo foi o Pedro Álvares Cabral. Ele não descobriu o Brasil, ele não descobriu a produção independente, mas ele colocou a produção independente para o mundo perceber essa potência. Em 79, foi o grande sucesso do Boca Livre, uma produção independente que eles conseguiram furar o bloqueio das rádios, principalmente de uma rádio jovem, que era a Rádio Cidade, que estava nascendo. O Fernando Mansur, que era locutor, ele abraçou o Boca Livre e ele conseguiu que os programadores e os divulgadores abraçassem também. E nesse meio tempo eles conseguiram um clipe no Fantástico. Então eram todos jovens, bonitos, principalmente o Cláudio Nucci e o Zé Renato, que eram realmente muito jovens, e ganharam o público e venderam discos. Porque, além de tudo, era época de Projeto Pixinguinha, então eles conseguiam rodar o país e levar os discos e acabaram ajudando a solucionar um dos maiores problemas da produção independente, que era a distribuição. É também o ano da anistia, que começa-se a pensar em cantar um Brasil também de alguma esperança. As discussões políticas já tinham abriam caminhos para outros vieses que iam começar a explodir de fato em 1980, e eu tinha certeza que era um ano de mulheres compositoras. Mas só que essa certeza era minha, mas eu precisava ter um estorvo disso. E nesse meio tempo, lá no Rio, tinha o Sesc Copacabana, estava fazendo uma série de cursos de MPB. Então, o primeiro que eu fiz foi do Rodrigo Faur, do pesquisador Rodrigo Faur. E o Rodrigo falava muito das mulheres compositoras, principalmente de 79. Na sequência, teve o curso do Mauro Ferreira, do crítico Mauro Ferreira, que também falava das mulheres de 79. Então, vamos mencionar algumas mulheres dessa? Clara Nunes? Não. Em termos de compositoras, a gente tem a Fátima Guedes, a Ângela Rorô, a Joana, a Marlui Miranda. Quem mais? Essas. E a Fátima Guedes de discos iniciais. Iniciais, ok. Mas
E também Sueli Costa, Marina. Marina, o primeiro disco da Marina, o primeiro disco da Lula e Lucinda, o primeiro tinha LP. A Rita Lee. Aí, como compositoras, tinha a Rita Lee, tinha a Sueli Costa. Então, era uma efervescência e não era uma receita de bolo. Isso é música de mulher. Cada uma delas interpretava a realidade e tinha sua musicalidade independente uma da outra. E isso já era latente. Em 1979, eu já assistia vários dos shows dessas pessoas. E é muito forte, porque, além de tudo, que não está aí no livro, é como um LP resenhado, porque a gente queria que uma determinada pessoa escrevesse esse texto, e essa pessoa não conseguiu escrever esse texto. A Natália, acho que, se não me engano, o sobrenome é Santos, a Natália Santos, que é uma jornalista e uma comunicadora cega, que ela ia escrever sobre o disco da Kátia, que foi o primeiro LP da Kátia. E a Kátia é muito importante porque, primeiro, não é porque ela era apadrinhada do Roberto Carlos, não era isso. Ela se mostrou uma cantora cega que não tinha limite de subir ao palco. Ela subia ao palco vestida como uma menina da idade dela, ela se desenvolvia e ela cantava. E os anos se passaram e a Kátia se tornou uma ativista do movimento de afirmação das pessoas com algumas impossibilidades. A Kátia, há alguns anos, ela vivia, acho que hoje ainda vivia sozinha, acompanhada de um cão-guia. Então, ela e o cão-guia. Sim. E ela começou a trabalhar junto com a UFRJ na adaptação da informática para os cegos. Isso nos anos 80, 90. Olha que coisa. Que pena que não tenha saído. Mas essa parte está aí no livro. Sei. Essa narrativa está aí no livro. Não tem um LP dela, mas tem essa história está aí porque a gente viu que essa história tinha que estar. Porque é a importância. Então, a partir daí, eu fui convidando as pessoas. Sei. Aí, só que no meio do caminho tinha uma pandemia no meio do caminho. Então, 2019 a gente não conseguiu terminar a primeira fase, veio a pandemia e a gente começou a procurar, eu e outros autores começamos a procurar editoras e não conseguimos. Aí nós chamamos uma agente literária para nos ajudar e, apesar dela ser muito competente, ela não conseguiu porque o mercado estava na pandemia. Uhum. E acabou saindo pela Garota FM Books. Porque aí, nesse meio tempo, a Cris Fuscaldo, que é a diretora da Garota FM, ela era minha colega de sala de aula dos cursos do Rodrigo e do Mauro. E nós começávamos a conversar. Tanto que nesse momento eu já... Rodrigo... Faur. Faur. Aí, o Mauro... Ferreira. E nesse processo eu já chamei a Cris para escrever no livro. Na época eu já sabia que ela estava escrevendo um livro sobre o Belchior, que se tornou um sucesso. Mas ela não quis escrever sobre Belchior, ela quis escrever sobre Elba Ramalho. Então ela já estava no processo do livro. E ela disse, vamos fazer na Garota FM. Eu disse, não, agora não. Aí teve um determinado momento, eu disse, não, Cris, isso mesmo, vamos fazer no Garota FM. Aí nós fizemos uma campanha de financiamento que foi muito boa, porque praticamente todos os autores começaram a ajudar
E no processo, ela e as outras pessoas da editora tiveram a ideia de fazer lives relacionadas aos discos abordados Que ótimo. no livro. Então, a gente teve live com a Joyce Moreno, que escreveu do disco da Elis Regina, a Joyce e o João Marcelo, filho da Elis, que foi uma das coisas mais legais, porque o João Marcelo acabava perguntando a Joyce coisas da mãe dele, daquele período, que a maioria das pessoas não tinham Conhecimento. e nem até conheciam, mas não tinha a sensibilidade de contar, tipo, uma mãe contando como aquela mãe era. Ô, Henrique, põe aqui Olha aqui, um dos discos, justamente do 79, é Elisa, essa mulher. Que a Joyce escreveu, um dos textos mais legais, que a Joyce Moreno, além de ser uma grande compositora, ela se mostrou uma grande autora. O texto dela é muito legal. Muito legal. Aí o que aconteceu? Nós começamos a fazer essas lives. Teve uma live com a Cátia de França, uma live com o Juca Filho, que é um dos autores do Quem Tem a Viola e do Toada, do Boca Livre, com o David Tigel e o Zé Renato. Então, em um determinado momento, um dos outros autores, o Beto Feitosa, ele tem um canal do YouTube, um dos mais antigos, um dos mais antigos canais da internet de música, o Ziriguidum, que estava fazendo na pandemia festivais online. Um festival com composições do Milton Nascimento, um festival com composições do Ivan Lins, um festival com música de festivais. Aí eu conversando com o Beto, assim, Beto, vamos fazer um festival do 79? Aí eu, a Cris e o Beto formatamos o festival e começamos a convidar as pessoas. E nesse processo a gente teve algumas coisas muito legais. Por exemplo, quando o Marcelo Cabanas escreveu sobre o disco da Fafá de Belém, estava começando a escrever, aí eu perguntei assim, Marcelo, você sabe como surgiu a música que me vem esse homem desse disco da Fafá, que é do David Tigel com a Bruna Lombardi? Eu disse, não. Então tá, então vou lá perguntar a David Tigel. Aí eu fui informaticamente, entrei em contato com o Davi e perguntei, Davi, como é que surgiu? Então, spoiler número 1. Aí o Davi disse assim, Célio, foi da seguinte forma, existia uma livraria em Ipanema, na boca da rua, que nós frequentávamos. Eu entrei na livraria, peguei um livro da Bruna e li esse poema. E esse poema me tocou, comprei o livro, levei para casa e musiquei. Olha aqui. E ficou com... Ele já estava com boca livre, ele estava saindo, ele tinha uma vida musical. Aí ele disse assim, guardou. Aí um dos amigos dele chegou para ele e disse, Davi, a Bruna está hospedada no Sheraton, lá no Leblon. Tu não quer ir lá para mostrar a música para ela? Ele foi, mostrou, a Bruna gostou. E a Fafá gravou. E quando eu conversei isso com ele, o próprio Davi gravou um vídeo tocando essa música que está no Festival Ziriguidum, 1979. Eu pedi a Joyce para ela gravar a música que dá título o disco da Elisa, Essa Mulher, que é dela e da Ana Terra. A Joyce foi e gravou. Tiveram outras participações muito legais de gente ligadas aos discos, ao grupo do Beto Feitosa e aos meus amigos. Mas teve um grupo americano, o Nova, que eu tinha entrado em contato com eles a partir até de uma música do Menescal que eles haviam gravado. Aí eu perguntei
para a cantora do Nova. Que é impressionante, ela é uma catalã que mora nos catalã, Estados Unidos. exatamente, a Laura Valls. Aí eu cheguei para lá, Laura perguntei assim, Laura, vocês topam participar desse projeto? Ela disse, em princípio, topamos. Oferece nossas opções. Aí a primeira opção que eu ofereci foi a versão do Milton Nascimento para Paulo e Bebeto do disco dele americano de 1979. Que ele canta metade em inglês e metade em português. Eles gravaram um clipe para o Festival Ziriguidum, que depois eles lançaram mundialmente no canal deles. Agora, em 2022, eles lançaram um álbum virtual e em CD, Sei. que é Nova Coração Vagabundo, e o Paulo e Bebeto, do Caetano e do Milton, está também nesse álbum. E eles gravaram Paulo e Bebeto pro projeto do Ziriguidum 1979. E nesse... Agora, para fechar, para parar de falar um pouco. Nesse processo, nós chegamos à meta de imprimir os livros. Aí a Cris falou, disse assim, nós tínhamos acho que 93 LPs. Eu disse, vamos chegar nos 100. Será que a gente consegue? Eu disse, vamos embora, a gente consegue. E conseguimos, e colocamos alguns discos que não estavam, como um disco que é muito importante, que ele ia entrar no início, mas aí a pessoa que ia escrever não estava disponível, então eu achava que essa pessoa que tinha que escrever. Aí depois o Zeca Azevedo, lá do Rio Grande do Sul, que é um pesquisador muito bom, oferecia, ele topou. É o disco da Ângela Maria com Agnaldo Timóteo. Porque o que a gente pensa? Qualquer ano e qualquer música é música. Então, a gente não pode nem só colocar o nosso gosto pessoal. Claro que não. A gente tem que colocar a importância. E, nesse processo, a gente colocou o primeiro LP da Gretchen. Que nada mais, nada menos... Quando a gente pensou no LP da Gretchen, eu conversando com a Cris sugeriu, eu achei ótima a sugestão da Cris, e a Lorena Calabria escreveu. E é um texto extremamente rico, e a gente descobre coisas da Gretchen que a gente sequer imaginava. Ela chegou a ser aprovada para cantar na orquestra do Maestro Zácaro. Olha que... Ela não chegou a cantar, mas ela foi aprovada. Você está falando aí, na sequência eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui e, segundo o Spotify, em 79, as principais músicas ouvidas no Brasil aqui eram o Bêbado Equilibrista, vamos falar do Betinho. Em segundo, Pai, do Fábio Júnior. Tinha um disco do Bee Gees, uma música do Bee Gees, do Matt Heaven, depois do Chick Le Freak. Super-Homem, a canção do Gilberto Gil. I Will Survive, da Gloria Gaynor. YMCA, do Village People. Tragedy, do Bee Gees. Não Dá Mais Pra Segurar, da Maria Bethânia. Você tem razão, quer dizer, a música... Não, e você vê o seguinte, o Bêbado Equilibrista não foi só Elis que gravou em 79. Muita gente gravou. Não, em 79, teve pelo menos uma gravação de um grupo vocal que fez essa gravação, mas só que Elis, ela, como o Ivan e o Milton falam, ela se tornava compositora ao interpretar as músicas, né? Então ela criou a identidade dela. E o Fábio Júnior, que também a gente tem no livro,
O Pai era uma música que já estava no ar, né? Porque o Pai, a primeira vez que ela veio a público foi no seriado Ciranda Cirandinha, que o Fábio Júnior era apenas um ator. E em 79, o Fábio Júnior está em ebulição, porque ele, além de ser um cantor de sucesso, ele é o astro de Cabocla. Da novela. Que é par da Glória Pires e vai casar com a Glória Pires. Então, o Super-Homem a Canção é uma coisa... Célio, eu vou interromper aqui para chamar Márcia Tawil, grande cantora e coautora do livro. Ela escreveu uma resenha do disco do Jaime Allen. E da Nair Daqui a pouquinho, e da Nair, a mulher do Jaime. Daqui a pouquinho eu vou lhe perguntar sobre didática. Oh, meu Deus, vamos. Obrigada. Então, aí Super-Homem a Canção é uma música do Gil, mas só que o Gil não, naquele momento, o Gil não tinha visto o filme O Super-Homem. Foi a partir da narrativa do Caetano para ele, Sei. é que ele compôs e pensou. Aí a gente até depois, analisando, que é uma coisa tão feminino em 79, é tão forte, que Super-Homem, apesar de ser feita pelo Gil, com inspiração com Caetano, é uma música Saúde! Extremamente feminina. Que coisa interessante. Mas, Célio, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: nós estamos aqui na tela, estamos com o Betinho, o famoso irmão do Enfio. O Enfio, para a juventude que não sabe, era um dos maiores gozadores do Brasil. Ele desenhava no Pasquim, criou figuras absolutamente icônicas para aquela época do Brasil, porque ele criou os Fradinhos, por exemplo, né? Eu, pessoalmente, digo que eu sou meio sádico, graças ao Enfio. Essa ideia da ironia, do sarcasmo, da gozação. O Enfio era um desses caras que criticava a ditadura naquela época, né? E uma coisa muito relevante do ano de 79, você mencionou, além dessa questão da independência da produção musical, do ponto de vista político, nós havíamos conquistado uma anistia meio manca, porque ela anistiava também os torturadores, infelizmente. O projeto nosso foi derrotado, projeto de anistia ampla, geral e restrita, porém democrática, ela foi derrotada. Todo mundo acha, não sei o que ela anistia. Não, a anistia anistiou também os torturadores. E essa música, talvez ela, o Bêbado e Equilibrista, talvez ela seja, você que estudou mais do que eu, talvez ela seja o símbolo maior da volta das pessoas, porque numa estrofe só, ele menciona o irmão do Enfio, que era exilado. O irmão do Enfio tinha ido para a Europa, para o Canadá, ele morava no Canadá na época. Depois teve uma relevância enorme na organização do IBASE, que era um grupo que, inclusive, foi responsável, de pesquisa, que foi responsável pela organização da internet, uma dos principais aqui no Brasil, incorporando os movimentos populares, etc. Eu mesmo sou um pioneiro da internet, graças ao IBASE. E depois ele foi também responsável pelo programa Fome Zero, do governo Lula. Ele foi um sujeito assim muito importante. Tinha sido militante da antiga Ação Popular e quando voltou ao Brasil ele continuou militando de uma maneira assim, digamos, gloriosa. E nessa canção, escrita pelo Aldir Blanc e musicada pelo João Bosco, grande João Bosco, numa mesma estrofe ele diz assim, para a noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete.
chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Clarice, que ele está citando aqui, é a viúva do Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar. E Nossa Maria, coleguinha jornalista. e Maria é a esposa do Betinho na época. Do Betinho na época. Então, eu acho que uma coisa que amarra esse livro, que amarra a produção musical desse ano de 79, é a resistência democrática, não é isso? Sim, mas também, mas é a coisa mais forte, porque em termos de pesquisa, se a pessoa pesquisa sem ter essa vivência e sem pesquisar as músicas mais tocadas, você imagina o Bêbado Equilibrista por causa da função política da música. Só que era uma música que já tocava muito, porque foi quando a Elis voltou a ocupar as rádios. Foi a música que tocou quando eles voltaram no Galeão. As pessoas que estavam no Galeão cantaram essa música. Eu lembro o Arraiz chegando, o Gabeira chegando. O Prestes. O Prestes. Sinceramente, a imagem do Prestes chegando, na minha cabeça, eu não tenho fixada, não. Mas a imagem do Arraiz chegando e do Gabeira chegando, para mim foi muito forte. E a música, ela levantava as pessoas. Então, as pessoas cantavam. Ela se tornou, entre aspas, o hino da anistia naturalmente. E ela foi um sucesso de rádio. Então, é claro que a gente, se você disser assim, qual a música que você destaca, se só pudesse tocar uma música em 79, é claro que é o Bêbado Equilibrista. Porque ela tem tudo. Ela tem a mulher, ela tem o Aldir, tem o João Bosco e, curiosamente, o João Bosco também faz parte da história da produção independente. Porque a primeira gravação do João Bosco a ir a público é o disco de bolso do Pasquim. Ele cantando de um lado Agnus Sei e um tal de Antônio Carlos cantando Águas de Março do outro lado. Então, isso é muito forte. Tinha outras músicas na época, segundo aqui a minha pesquisa. Não, claro. Começar de novo. Com a Simone. Vou festejar com a Beth Carvalho. Realce, do Gilberto Gil. Revelação do Fagner. Lua de São Jorge, do Caetano. Por exemplo, Começar de Novo, ela é uma música que ela é dentro do movimento do surgimento e do florescimento da mulher. Porque Começar de Novo é a música de abertura da série Malu Mulher, onde a Regina Duarte era a personagem principal, era uma mulher desquitada, discutia-se aborto, discutia-se a questão da mulher urbana contemporânea. Então, Começar de Novo está inserido nesse contexto. Tanto que, só para a gente fechar essa história da importância da anistia e do Bêbado Equilibrista. Ao longo dos meses, nós estamos fazendo uma série de shows chamado 1979 e suas trilhas sonoras. Então, a gente convida alguns autores e alguns artistas para participarem. Nós já fizemos 2 shows e vamos fazer o terceiro agora no sábado aqui em Brasília. Nos 2 casos, o show termina com Bêbado Equilibrista. Termina com Bêbado Equilibrista. Exatamente. No caso do show do Rio, que a Márcia estava e o Jaime e a Anaí também estavam, todo mundo na plateia cantava, porque é uma música catártica. Então, ela não é só importante, ela é importante politicamente, é importante historicamente e foi importante comercialmente, porque vendeu disco. Eu queria passar a palavra para a Márcia Tawil, ainda nessa questão da política. A Márcia fez a resenha do livro do Jaime Allen e da Nair.
Amanheceremos, não é? E uma das músicas que mais tocam a gente, didática, foi dedicada a Flávia Schilling, que era uma exilada no Uruguai, não é isso? Conta aí, Márcia, pra gente. Que bom estar aqui com você. Você sabe que eu adoro seu sorriso. Aí ele olha para mim e já abre esse sorriso. Ai, ai, ai. E ele me ensinou umas coisas. Por exemplo, eu estou com uma roupa que tem um objetivo subjetivo. Meu marido é corintiano. Ah, Isso é? é coisa de ACQ. Eu tô de São João, já estou comemorando a festa junina. Eu já brinco com a ACQ porque ele me ensinou a ver as coisas subjetivas, as entrelinhas. É uma brincadeira para dizer da sua importância e da sua inteligência. Olha, eu me debrucei primeiramente sobre as canções como cantora. Sei. Né? Eu tenho esse álbum, inclusive com um compacto na minha casa. E o compacto vem com mais 2 canções, exatamente para... Depois a gente fala sobre isso, na parte musical. Mas você disse aí da parte da Flávia. Bom, ela estava exilada, né? Isso doía demais. Eu vou entrar um pouco na minha seara. Eu morava no interior, numa cidade pequena, minha mãe professora de escola. Minas Gerais. Minas Gerais, Guaxupé. Eu não tenho ideia, eu tinha... nada de idade, vamos dizer assim, né? E eu lembro que eu via que era obrigatório algumas coisas na escola, que a minha mãe tinha que cumprir, de ensinar músicas, música, né? Mas a gente passou por aquilo sem entender nada. Eu não vivi isso, né? Assim, mas comecei a entrar na canção, na profissão, e a gente vai pesquisando a história da música brasileira e começa a ver os vieses, né? Por exemplo, Nair disse que, ao cantar essa canção, ela entrava numa situação de emoção tão grande que ela chegava a chorar no palco. Porque era um grito por Flávia, né? E por todos. Outra história que passa por isso, eles não chegaram a ser exilados, mas eles tiveram a Kombi deles presa. A Kombi do show, do Amanheceremos, Okay. que saía... pintada, cheia de palavras de ordem pela liberdade, eles tiveram a Kombi presa, né? Então, assim, eles viveram um pouquinho disso na pele, devolveram a Kombi e tal, mas eles eram muito ligados no que estava acontecendo. Então, isso me chamou muita atenção em todas as canções. Você vê pela capa, uma mesa cheia de comida, mas cadê? Quem chegou? Quem que pode comer? Né? Só estão os 2 ali esperando o quê? Entende? Existe aí uma coisa a se pensar. Então, didática é esse grito que eles fizeram. E se você também acompanhar o Amanheceremos com a participação do Gonzaguinha, tem a mesma força. Aliás, Célio, é um dos discos assim mais calcados mesmo nas 2 coisas, né? Na feminina voz da Nair, que é o que o livro está trazendo, as vozes femininas como cantoras e como compositoras. Exatamente. Se abre um panorama enorme para as mulheres, né? Você vê pelo livro os nomes que estão aí. E é um disco produzido independente, que foram eles que bancaram. E eles bancaram, e inclusive na live que a gente participou do Guia de Brasília, o Jaime contou pra gente que eles gravaram esse disco com o dinheiro que eles faziam gravando músicas comerciais. Sim. Porque eles participavam de projetos comerciais e eles juntavam esses excedentes para fazer esse disco. Tanto que o que é muito relevante nesse disco, em termos de produção independente, é que eles não só produziram um LP independente, como a Márcia falou, era o LP, como o sulco do LP não cabiam todas as músicas, eles gravaram um compacto com mais músicas. Então, isso é interessante dizer porque eles lançaram o bônus track. Veja bem, isso aqui foi a criação deles. Todo mundo achou um negócio muito impressionante. E aí eu falei, Jaime, por quê? Porque a qualidade seria melhor. A gente queria passar a mensagem com qualidade, a qualidade sonora. Então, além da canção didática, o disco em si tem esse viés e me foi um presente muito grande, porque eu posso falar da voz feminina, do disco independente e dos ares da anistia. Esse
esse disco Amanheceremos é o retrato desses três O que assuntos. você canta desse disco no show? Desse disco eu não canto porque eles que cantam, só que eles não estão aqui. Eles não estão aqui. Lá no Rio eu cantei com o Jaime a canção Desesperar Jamais, Do Ivan e do do Vitor Ivan e Martins. do Vitor Martins, que Tá da, numa noite. no LP à noite. E o Jaime e a Nair cantam Amanheceremos e Jacupiranga. Então é parte deles, porque eles, olha que coisa linda, eles estão entre nós, né? Eles podem estar presentes no show. Então eu nem me atrevi a cantar nada. Mas é uma coisa a se pensar quando eles não estão, né, Célio? Ô, Henrique, repasse as fotos para que o Célio vá comentando algumas coisas aqui. Isso aqui é a capa do livro, um dos discos analisados, Elisa, essa mulher. Aqui nós temos a famosa Elis Regina. Aqui um disco desenhado pelo Elifas Andreato, que foi uma figura excelente. Na verdade, o Elifas se torna um capista reconhecido na música brasileira a partir de 73. A partir da capa do disco do Paulinho da Viola. Aquele choro tremendo. Sim. Vamos lá. Aí temos Realce, o Gilberto Gil. Que é um disco do Gilberto Gil, que ele tem toda a potência do Gilberto Gil, ele tem a sensibilidade de Super-Homem e tem o dance, a pista do Realce, que é uma coisa muito forte. O Caetano é bom nisso, mas o Gil, ele ultrapassa. Como uma vez eu socialmente encontrei com o Dori Caymmi, não que eu seja amigo dele, nós estávamos no evento do lançamento no relançamento do livro da Estelinha Caymmi sobre o velho Dorival. Aí a gente estava conversando e estava assim, mas o Gil, ele canta qualquer coisa, parece que ele nasceu ali. Ele canta reggae, parece que ele nasceu no reggae. Ele canta forró. Então, o Gil também tem isso. O que ele canta com a propriedade, como se ele tivesse vivido isso. E esse disco é muito isso. Esse disco tem toda a menina baiana. É um disco muito forte, um repertório muito forte. A mesma coisa na imagem seguinte, que é o Caetano Veloso, que é o cinema transcendental, que ao mesmo tempo que ele tem Cajuína, que é uma música que ele fez em homenagem ao Torquato Neto, a partir do encontro dele com o pai do Torquato Neto, que o pai do Torquato Neto literalmente oferece ao Caetano uma rosa menina e cajuína para ele beber. Só que essa música está no show da Fátima com a Alê, inclusive as duas cantando juntas. E nesse disco tem um dos maiores sucessos do Caetano de 79 e principalmente 80, mas não na voz dele, na voz de Baby, que é Menino do Rio. Em homenagem ao Petit. Ao Petit. E é um ano também que o Caetano entra no repertório da Cor do Som, que era um grupo extremamente musical, instrumental, que André Midani dizia assim, vocês são muito bons, só que vocês não cantam, então é só o público que gosta de música instrumental que vai assistir vocês. Tanto que o show da Cor do Som no Festival de Montreux foi um marco, mas só que eles vendiam o nicho da música instrumental. Quando o Midani ofereceu a eles para eles cantarem e sugeriu as parcerias, o disco da Cor do Som, o Frutificar, que também está no 79, ele ganhou outras vertentes, outras cores. E os meninos da Cor do Som viraram os garotos do Rio, sonhado pelas meninas do Brasil. Passa. Ednardo. Ednardo também é muito forte e uma das músicas que eu mais gosto desse disco é Enquanto eu Engoma a Calça.
que é com a letra do Climério. Exatamente. Então, e é um momento Eu que... também, é tão triste, né? É um negócio impressionante. Cantar é como... Como é que é? Cantar. Cantar é como... não viver. É quase como não morrer. A vida tem sempre razão. E é importante porque esse ano, o 78, principalmente 79, é um ano que o Fagner é diretor do selo da CBS, EPIC, e, apesar das diferenças entre Fagner, Ednardo e Belchior, que depois as pessoas começaram a ver, e nesse momento as pessoas não viam. E até porque é uma diferença deles, não é uma diferença da obra. E Enquanto Goma Calça é uma coisa muito forte. Fortíssimo. E é bonito, e é um disco bom, um disco que você ouve e diz assim, caramba, tem energia aqui. E tanto que na época, só para fechar, a CBS foi apelidada pelo o ex-marido da Elis, o... Wagner Tiso? Não, o ex-marido da Elis, não é o... Tá falando do pianista? Não, o ou do Ronaldo. Bosco? O Ronaldo Bosco. Bosco. O Ronaldo Bosco, ele falou. CBS, cearenses bem-sucedidos. Que ótimo. E é engraçado que foi o próprio Fagner que lembrou isso. E não eram cearenses bem-sucedidos, eram nordestinos bem-sucedidos, porque o selo, a EPIC, lança vários discos de nordestinos que são marcantes em 79 e estão no livro. Né? Próximo, Henrique, por favor. Aqui voltamos ao Rio. Aí não tem o que falar, porque Discutir, né? o Cartola tem poucos discos, né? Sim. Como a maioria dos artistas que morreram antes de poder ampliar a sua discografia. O Cartola foi gravar o primeiro disco dele muito tarde. E esse disco, como os anteriores do Cartola, tem a força do Pelão, que era um grande produtor, e o Pelão deixava, principalmente os sambistas, fazerem música. E todos os discos que o Pelão produziu nesse período, seja do Cartola, seja do Nelson Cavaquinho, você sente que tem naturalidade, ele não deixava. Então, a força do Cartola é o canto do Cartola, a poesia do Cartola, e o Cartola era um príncipe. Era um príncipe. Como ele era uma eminência parda, primeiro ele surge nos anos 40, aí depois ele some, vai pintar, ser pintor. Ele já tinha sido parceiro do Noel, né? É isso. Ele vai ser pintor. Flanelinha. Ele foi... Depois serviu cafezinho em ministério. Então, é uma pessoa que tem muita história. Aí, e antes disso, ele já tinha tido o Zé Cartola, que foi um marco no samba brasileiro, na cultura brasileira. Então, desde o início eu disse assim, Cartola tem que estar. Então, o Denilson Monteiro, que já tinha feito um livro sobre Cartola, eu falei assim, Denilson, tu tem que aceitar que é você que tem que fazer. Próximo. Clementina. Clementina é uma entidade. Eu tive a feliz oportunidade de assisti-la ao vivo não lembro se 76 ou 77, ela e o João Bosco cantando no Projeto 6,5 no Teatro João Caetano. Esse disco da Clementina é um projeto do Fernando Faro, que ele fez pelo menos mais um, que é do Adoniran Barbosa, com essa capa sensacional do Elifas. O Elifas, anos depois, fez uma exposição sobre as capas de disco. Ele levou a bacia e a sandália que a Clementina gravou essas imagens. Então, é um disco muito forte que foge um pouco da Clementina de terreiro
mas coloca a Clementina na rua. Inclusive, ela canta o que é que você trouxe na marmita dito? Trouxe ovo frito. Ela e o Adoniran. Então, quer dizer, é um disco muito forte. A Clementina já não era aquela Clementina que o Hermínio descobriu na Taberna da Glória. Era uma Clementina dentro do projeto do Fernando Faro, que você pode até discutir se não era a Clementina original, mas é a Clementina que as pessoas viram, prestaram atenção, e com uma capa, com um projeto gráfico sensacional, na época que o Elifas tinha muita moral, principalmente na Odeon. O Elifas, eu tenho a satisfação de ter trabalhado com ele no jornal Movimento, e foi ele quem desenhou a logo do Guia Musical de Brasília. Nós o convidamos para... Eu tenho também uma honra da última capa que ele fez. Eu sou uma das cantoras que faz parte do álbum da última capa de Elifas. Olha aqui. Aqui é a Clara Nunes, outra entidade. Entidade mesmo, né? Ela baixa na gente. Esse disco da Clara, ele tem várias leituras subterrâneas. Primeiro, eu ia chamar para escrever o texto sobre esse disco, chamei o Wagner Fernandes, o biógrafo da Clara, que fez o disco da Clara no 1973. Só que nessa época o Wagner estava muito ocupado. Ele tinha vários projetos, ele tinha questões universitárias para fazer, e ele não pôde contribuir. Só que nesse meio tempo, eu vou contar um caos. No lançamento do livro de um dos autores de 73, o Luiz Pimentel, ele escreveu um livro sobre o Alfredinho, que era o dono do Bip Bip, um bar em Copacabana, que as pessoas até hoje se reúnem para o samba, e o Alfredinho não servia. Você tinha que ir lá na geladeira pegar a cerveja. E ele tinha a máscara de mal-humorado. E esse livro surgiu porque, além de tudo, que o Alfredinho morreu, e o Alfredinho morreu num sábado de carnaval. Caraca. Aí, quando estavam descendo o caixão dele no elevador, o elevador quebrou. E o velório dele foi no Bip Bip. Olha. E eu fui no velório. Era uma comoção inacreditável. Quando o caixão saiu do Bip Bip e embicou para a Avenida Atlântica, as pessoas foram atrás e choravam e cantavam os sambas. E eles foram andando até Botafogo, no cemitério São João Batista. Só que no meio tempo o carro quebrou, enguiçou, foi uma festa. Ele não queria ir, né? Ele não queria ir. Mas aí o que acontece? No dia do lançamento do livro do Pimentel, contando essa história, chegou um rapaz, Paulo César, e o Pimentel chegou e disse: Célio, aqui, ó, esse aqui é o Paulo César. Disse, Paulo César, esse aqui é o Célio, organizador de 73. Aí Paulo César chegou para mim e falou assim: podia ter me chamado para escrever no 73. Eu disse: eu nem te conhecia, rapaz. Pô, mas Pimentel sabe? Disse, tá bom. Aí quando o Wagner disse assim, não dá, eu liguei para Pimentel e falei para Pimentel: Pimentel, me passa o telefone de Paulo César. Aí liguei para Paulo César e disse: Paulo César, aqui é o Célio, amigo de Pimentel, que no dia do lançamento você falou isso. Falei. Então tá, então estou te convidando para escrever o disco da Clara Nunes, você tem 10 dias. Aí ele disse: o quê? Topa? Topa. Aí ele fez o texto e ele conseguiu, inclusive, uma das últimas entrevistas do Monarco para fazer o texto. Olha! Só que antes de contar o principal, esse disco da Clara, ele tem Feira de Mangaio, que também está no show da Márcia Qualê, que é uma música do Sivuc, da Glorinha Gadelha, que
primeiro, coloca mais uma compositora na fita. Uhum. E é um sucesso da Clara, que foi um sucesso estrondoso. É um hino, né? É um hino que não é um samba. Exato. A Clara Nunes, a sambista, não é um samba. Essa capa, não seria essa capa. Seria outra capa. Esperança. Só que a Clara, quando foi tirar essas fotos, ela ficou tão feliz com a recepção das crianças e essas fotos que foram tiradas, que ela olhou e disse assim, a capa tem que ser isso. E ela pensou o título do disco a partir desse sorriso, dessa dedicação das crianças. Só que, fechando a história do livro, aí o Paulo César me entregou o texto no 11º dia, conforme as escrituras, ou seja, ele atrasou um dia. Só que ele atrasou, ele me entregou o texto às 2h da manhã. E, por um acaso, eu estava no computador às 2h da manhã. Esse disco, que tem um espírito infantil, foi lançado oficialmente dia 27 de setembro de 1979, que no Rio de Janeiro comemora-se muito o dia de Corme Damião. Sim. Que as famílias dão doces para as crianças. Na época tinha cartão para doce, abria a porta com doce, as crianças Os dentistas adoram. Adoravam. Aí o que aconteceu? Esse lançamento foi no dia 27 de setembro, no pavilhão de São Cristóvão. Que na época tinham muitos eventos, ainda não tinha Rio Centro, não sei o que, então era lá. Paulo César me entregou esse texto dia 27 de setembro de 2021. No mesmo dia que o disco foi lançado. Que coisa. Então, essas histórias que claro. O livro ganha também por essas histórias. E aqui está dizendo que ela mudou o título do disco por causa dessa foto. Né? Depois de tomar um banho de manjericão. Banho de manjericão é outra música. É outra música. Gal Tropical. Olha que coisa genial. É a Gal. É a Gal que já está popular e, ao mesmo tempo, cantando Tom Jobim. É uma Gal que enche teatros, extremamente feminina, e que você exala a cumplicidade dela com os autores. E é uma coisa muito forte, porque a Gal era um sucesso. Tanto que quem escreve esse texto no nosso livro é o Rodrigo Faur. Ele considera um dos discos mais importantes na vida dele. Porque ele era muito novo quando ouviu esse disco. Como ele sempre foi muito apaixonado por cantoras, Gal, Bethânia sempre materializavam esse prazer pelas cantoras. Que coisa genial, né? Elza Soares, Senhora da Terra. Esse aí foi um dos últimos discos a entrarem no livro. Ele foi muito pouco divulgado. Ele era um disco muito difícil de ser encontrado. E é uma Elza mais para dentro e, ao mesmo tempo, simbólica, que você vê o triângulo nas religiões afro-brasileiras, a roupa. É uma Elza que mais íntima e que está explodindo a cultura negra. Ok. Próximo. Ups. Por quem os sinos dobram? Raul Seixas. Esse disco do Raul não é o melhor disco do Raul, com certeza absoluta.
Mas eu ainda tinha o Raul vivo. E é o Raul que tocava no rádio. E não tem jeito. É uma personalidade que até hoje, principalmente o Zé Cabaleiro puxava isso, né? Toca Raul, toca Raul. O Zeca até criou uma música, Toca Raul. O Raul era uma entidade. Então a gente tinha que escrever. Né? O Raul também entrou no upgrade dos iniciais. Então a gente chamou o Fabian Chacur, que é um jornalista paulista, escreve muito bem, que foi inclusive editor da Shopping Music, para escrever. E como o jornalista gosta de prazo, ele teve pouquíssimo tempo e escreveu um texto maravilhoso. Próximo, Henrique. Aqui voltamos às mulheres. Maria Bethânia Mel. Mel foi que fundou, é o codinome de Maria Bethânia para Abelha Rainha. Antes de Mel, ela não era Abelha Rainha, né? É um disco que ela canta o feminino, ela canta Ângela Rorô, ela destila Ângela Rorô, e ela também, um dos maiores sucessos, e um dos autores é o Paulo Sérgio Vale, são 3 autores. A música é, de repente, fico rindo à toa e não saber por quê. Cheiro de amor. Cheiro de amor, né? Cheiro de amor, que nada mais era, originalmente, era um jingle de um motel na Bahia. Sim. É. Ah, é? Você sabe que E ela solidifica também o que ela tinha feito no ano anterior, que é quebrar a imagem do Gonzaguinha como cantor rancor. Ah, sei. Você sabe que eu sou um tenor de banheiro, né? Então eu tenho uma voz assim. Você chama a minha voz de locutor. Sim. E um dos maiores orgulhos que eu tenho é que muita gente acha que eu tenho o timbre da Bethânia. É para orgulhar mesmo. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram. Ah, tem esse metal. Tem o metal da Bethânia, sim. Isso me faz lembrar muito as aulas que a gente tinha com o Rodrigo Faur, que o Rodrigo Faur, ele gosta e ele tem talento de imitar, principalmente as cantoras. Então ele faz as aulas dele também são enriquecidas, além de imagens do que ele fala, com isso. Esse não é nem o único disco do Gonzagão, de 79. E ele é muito interessante no sentido de que é um disco que tem a cara de Gonzagão, a capa é uma capa muito chamando para esse universo nordestino. E é muito curioso porque eu não tinha pensado nesse disco. Tá? No 1973, o André Cananeia, da Paraíba, ele havia me dito que escreveu no 73 sobre Hermeto Pascoal. O André chegou para mim e disse: sério, você já convidou o José Teles para escrever no 73? Aí eu disse: não. Aí, pô, você conhece? Eu disse: conheço. Ele tem livros sobre o Mangue Beat, sobre música pernambucana, não sei o quê, pereré. Aí eu entrei em contato com o Zé Teles para ele escrever no 73. Aí ele me perguntou assim: você quer que eu escreva sobre que disco? Eu disse: não quero que escreva sobre disco, não. Você que vai escolher. O Zé Teles é você, eu não tenho autoridade nenhuma. Eu posso escrever sobre 2 discos num texto só? Você pode. Então ele fez um texto sobre o disco do Lula Cortes e o Laílson, que é o Swatva, que é um disco
todo instrumental que tem um instrumento parecido com uma cítara tocando o tempo todo. Isso é indiano, né? Que o Lula Corte trouxe das viagens dele, mas ele tocava do jeito que ele inventou tocar. Tanto que o Lula Cortes, além de ser um mito em Recife, ele foi um dos caras que acompanhou o Alceu Valença no início da carreira, do sucesso do Alceu Valença no Sudeste. E o outro disco era de Marconi Notaro. Que o título do disco de Marconi Notaro era Marconi Notaro no Sub-Reino dos Metazoários. Então você já viu a psicodelia que tinha. E isso foi muito, para mim foi muito curioso, porque eu disse assim, eu não conheço nenhum desses discos. Eu conheci os discos, gostei, acabei até me tornando, de certa forma, amigo do Laílson, que depois nós fizemos uma série de TV sobre 1973 e eu fui entrevistá-lo. Aí quando eu convidei o Zé Teles para escrever sobre os discos de 79, eu imaginei até que ele ia escrever sobre o disco do Quinteto Violado, de 79, que é um disco muito legal. E o Zé Teles já escreveu a primeira edição e a segunda da biografia do Quinteto Violado. Então eu imaginei, ele disse, não, quero escrever de Luiz. Então, e ele escreveu porque ele achou que esse era o disco nordestino de 79, o disco pernambucano de 79. Olha. Então, na verdade, também tem isso. Quando a gente convida as pessoas para escreverem, às vezes a gente oferece um disco E o cara tá ligado e a no pessoa outro. oferece outro. Claro, claro. E, às vezes, e como no caso do disco do Luiz Gonzaga, e como no caso do Laílson, do Lula e do Marconi, eu nunca ia escolher aqueles discos. Próximo. Aqui nós temos um sucesso daquela época, né? A Ópera do Malandro, do Chico. É um disco que é cheio de clássicos. Ele entra até no livro, porque é um disco do Chico, mas não é do Chico. Mas não é do Chico. Tem a Alcione, Alcione. tem a Marlene, o Moreira da Silva, A Gal Costa, MPB4, João Cara Nogueira, do Leão, a Turma do Funil, Moreira da Silva, que tem uma música. Elba Ramalho, Francis Raime. Tem a música dele que ele canta com Moreira da Silva, é hilária. Hilária. Então, é um disco a partir da peça Ópera do Malandro, e tem essa capa, essa programação visual do Elifas. E é impressionante que esse banco e esse boneco, eles existem fisicamente. Ah, é? Que Não é uma pessoa? Não, é um boneco. Tanto que, anos depois, o Elifas fez uma exposição no Centro da Música Carioca, no Rio, sobre as capas de disco. E no fundo da sala principal era esse banco com o boneco. Uma coisa interessante é que as letras Ópera do Malandro são recortes da nota de dólar. E que fazem parte da programação visual. Exatamente, não é? Próximo. Aqui temos o famoso Tim Maia, que é uma figura... Essa é outra entidade. É outra entidade e é um disco que é muito dançante, forte, e foi um disco que entrou também na segunda leva. Sei. Porque na preparação dos textos, o Carlos Eduardo Lima, o Céu, ele estava trabalhando com a editora, ajudando os textos, e algumas dúvidas que ele tinha dos meus textos e dos textos de outras pessoas, nós trocávamos. Aí, quando a gente pensou em incluir novos discos, um dos autores do 79, o Rodrigo Nogueira, que escreveu sobre o Ivan Lins, falou assim, sério, tinha que ter o Tim Maia. Eu, pessoalmente, não havia pensado no Tim Maia. Quando eu comentei com o Céu disse assim, pô, é mesmo, esse disco é genial? Eu disse, então escreva você. Reencontro. Reencontro. Próximo.
Aqui temos a Zezé Mota, também é um disco de resistência, né? Negritude. É um disco de resistência e é um outro. Agora, começar pelo novo. Quando nós fizemos o primeiro show, em 1979, Suas Trilhas Sonoras, eu convidei a Márcia. Na verdade, não fui eu que convidei, não. Ela meio que se convidou. Eu? A gente conversando, eu vou no Rio, vamos lá? Ah, no show. No show. Sim, tá. Aí eu convidei o Jaime e a Nair, que aceitaram na mesma hora, e a Irineia. Mas eu achei que você estava me dando um toque. Não, mas você estava assim. Aí a Irineia é minha amiga do Facebook e nós fotografamos muitas nuvens. Então a gente troca ideias sobre nuvens. Ela mora em Paquetá. Olha que coisa interessante. Aí eu disse assim, a Irineia, junto com o Paulo César Feital, é autora da música Negritude. Aí eu convidei Irineia para cantar no primeiro show das Trilhas Sonoras. E ela cantou também a música de outra compositora que a gente não tinha falado, que lançou o primeiro LP em 79, que é a Isolda. Aí eu falei assim, Irineia, não tem jeito. Isolda tem que cantar outra vez. E não deu. Foi emocionante demais. Emocionante. Não digo que todos choraram. Mas choraram. Mas 50% da plateia chorou e Irineia chorou. Irineia chorou. Eu gosto muito dessa música, Senhora Liberdade. A Senhora Liberdade, do Ney Lopes. Que é a música que dá abertura para o mundo, e é a música que canta a negritude com a força do Ney Lopes. Sim. E a Zezé, a partir desse disco, ela se mostra também uma cantora mais eclética, maior do que ela era até ali. Grande atriz. Grande atriz, mas aí ela mostra o quanto ela podia ser cantora. Tanto que até hoje a Zezé canta e já cantou o repertório de Elisete, ela canta muitas outras coisas. Ótimo. Vamos lá! João Bosco. Nossa, olha isso. Linha de Paz. Esse João Bosco é uma figura, né? É um troço assim. De vez em quando, eu reassisto a entrevista que ele deu para o nosso amigo lá no Café Lá em Casa. Nelson. O Nelson Faria, porque ele explora os acordes, certas invenções africanas. Esse cara é um... porque, além de tudo, como o Nelson toca com ele há muitos anos, ainda tem essa intimidade. 12 anos tocaram juntos. Então, e é muito forte, e principalmente na Europa, eles tocaram muito juntos. Então, quer dizer, quando você está viajando, você é obrigado a ter convivências íntimas, que não teria se você faz um show aqui, volta e acabou. Esse disco, o destaque é Linha de Paz e o Bêbado e Equilibrista, que é um disco basicamente do João, do Aldir e do Paulo Emílio. E a capa de Melo Menezes, que era um dos grandes amigos de Aldir. Tanto que agora, recentemente, inauguraram um memorial para o Aldir Blanc na rua que ele morava, lá na Tijuca, que por um acaso é do lado do centro de referência onde a gente fez o show do 1979, que foi o próprio Melo Menezes que fez a escultura. E que o Melo Menezes também foi um dos responsáveis, esse casarão que é o centro de referência, ter se tornado um centro cultural e não um projeto imobiliário. Uhum. Olha que coisa. Bom, aqui eu estou apresentando aqui o Zé Rodrigues como a última foto, porque
no seu texto, você faz uma observação muito interessante, dizendo que essa música, Quem Foi que Inventou o Brasil, citando o Franklin Martins. Isso, exatamente. Foi a partir da pesquisa dos livros do Franklin Martins. Ele diz, o Franklin, e você repete aqui, que a música Melô da Abertura, que está nesse disco, isso, ela reflete bem a desconfiança de boa parte da sociedade brasileira com o processo de distensão política. Que garantias tinha o país de que a abertura era para valer, se ela era comandada justamente pelas forças políticas que haviam produzido o fechamento? Eu acho isso profético, porque quem esperava que depois da abertura a gente tivesse esse retrocesso com o Bolsonaro, né? Exatamente. É profético essa música, o Melô da Abertura. A gente até ia fazer um texto sobre o disco do Zé. Eu tive dificuldades de encontrar alguém que pudesse escrever. Eu, pessoalmente, não é o disco do Zé que eu mais gosto. Eu gosto mais do primeiro e do segundo. Na verdade, eu gosto até mais do segundo do que do primeiro. Mas essa música, ela... Exatamente isso. Ela mostra que tudo bem. É a pulga atrás da orelha. Tem que ter a pulga atrás da orelha. É a máxima que a gente tem que levar para a vida toda. Ninguém trabalha de graça. Não existe almoço grátis. Até relógio precisa de corda ou de bateria para funcionar. Então, alguma coisa tinha que acontecer. Só que o conjunto desse disco, ele não é tão inspirado quanto essa música. Eu não lembro, eu acho que é esse disco que tem até a Melô da Cueca. Ou nessa época tinha esse disco, tinha essa música Melô da Cueca. Que era uma música que não vale estar nos compêndios da história de um compositor tão forte como ele. Não, como ela não tem no livro, a gente teria que pesquisar para confirmar. Inclusive, foi uma pessoa íntima dele que me lembrou este fato. Então, nessa época, ele compôs e gravou, tocava no rádio a Melô da Cueca. E essa pessoa concordava comigo que esse não era o melhor disco dele. Só que a gente até ia escrever de um maestro lá de Curitiba, que era muito amigo dele, mas só que não conseguimos fazer. Então, como a gente fez uma série que ainda está em reexibição agora, nesse momento, no Canal Brasil, toda segunda-feira, que é 1973, o ano da reinvenção. O produtor da série, o Roberto Faisal Júnior, meu amigo há quase 40 anos, ele sempre diz o seguinte: a gente faz o possível, o impossível não veio, então a gente não faz. E foi o que eu pensei do disco do Zé. A gente fez o possível, não encontrou alguém para fazer, a gente não vai fazer. Claro. Então, por exemplo, 73, com certeza tem muitos discos que eu gostaria de ter tido no 73. Alguns eu gostaria mesmo, eu até corri que tivesse. Eu queria que tivesse o disco do Antônio Carlos e Jocafe, o disco dos Tincoãs. O disco dos Tincoãs eu achava extremamente importante, porque até o Aldeson Alves, quando eu conversei com o Aldeson, quando a gente estava fazendo o disco da Clara, no 73, o Aldeson falava muito dos Tincoãs. Então, corri atrás, eu não conseguia alguém que tivesse. Hoje eu conseguiria, mas na época eu não conseguia. Então, se você não conseguir, esquece, apaga.
Vamos fazer o que é 73-2, possível. Não, inclusive a gente tem ideia de Não, relançar. Em jornalismo, a gente tem uma máxima que diz assim, matéria boa é a que desce. Exatamente. Como não adianta, porque toda vez que você lê um texto que você fez, você acha que ele podia ser melhorado. Claro. Então, por isso que a gente tem prazo. Claro. E a gente parou no 73, a gente parou onde parou, porque o Marcelo Frost falou assim, Célio, parou, acabou. Senão a gente não vai ter tempo. Se não... E você sabe que tem um negócio muito interessante que ocorre na escrita da arte. Às vezes, quando a pessoa vai rever, reeditar, reescrever, pior às vezes. Pior às vezes. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, a primeira edição do Folhas de Relva, do Walt Whitman, é considerada icônica porque é uma absoluta novidade. Depois ele faz, se não me engano, 6 edições e ele vai acrescentando, não sei o que lá. Piora! O Darwin também, no Origem das Espécies, a primeira edição é uma coisa. Aí depois ele começa a fazer concessões, Então, tem que... A linha, né? A linha do tem que dar um ponto final, porque senão a coisa desanda. Desanda e não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Ô, gente, eu queria dar a vocês os microfones para as considerações finais. Esse papo já está chegando a 1h30, não é isso, Henrique? Então, nós vamos ter que terminar, mas eu queria antes ouvir as considerações finais. Por favor, Márcia. Olha, eu cheguei aqui como uma pessoa que estará ao lado do Célio no show e na roda de conversa no prêmio aqui de música de Brasília, né? Mas adorei estar aqui. Sempre gosto de estar ao lado do Célio. Então, um abraço a você, a todo mundo que te assiste. Obrigada. Sou muito obrigada de estar aqui compartilhando com vocês. Essa é a Márcia Tawil. Célio, a gente, claro que poderia continuar aqui por mais 3 horas, falando da Miúcha, falando do Jobim. São 100 discos analisados nesse seu livro, o João Nogueira, o Jorge Ben, Lô Borges, não é? A Nana Caymmi, MPB4, o Paulinho da Viola, nosso amigo Paulinho da Viola. Não, e tem o Paulinho Boca de Cantor, porque, por exemplo, 79 é um ano que não teve disco dos Novos Baianos, mas todos os Novos Baianos principais lançaram discos. Sei. E, por exemplo, o disco do Paulinho Boca de Cantor, eu ia convidar a Marília Aguiar, ex-esposa dele, que escreveu um livro sensacional por dentro dos Novos Baianos. O livro é lindo, é contado com leveza, sem estrelismo, com a mulher que acompanha e que não é sombra, ela acompanha. Então, a relação dela com Moraes, com a Baby, com o Pepeu, com o Galvão, muito legal. Só que quando eu a convidei, ela ainda estava sob contrato da editora que lançou o livro que eu tinha me apaixonado. Olha só. Então a editora não permitiu que ela entrasse no outro projeto. Infelizmente a gente faz o que é possível. Podíamos falar da Marlu Miranda, do Geraldo Azevedo. Tem 100 aqui, né? Nossa, e muitos dão muita história. Mas aí a gente tinha que chamar os outros autores aí não ia acabar. Faz 24 horas. Mas então, como não é possível, vamos fazer o possível e botar um ponto final. Não é isso? Claro. Eu e os meus mais de 100 companheiros e companheiras nessa luta, agradecemos. E também eu queria até ressaltar outra coisa nesse livro que eu acho muito legal. Essa capa do Renan Valadares, inicialmente foi uma capa que eu não gostei.
Ah, é? É. Porque eu imaginava a outra capa. Só que o Renan me contou como ele tinha criado essa capa. E eu me apaixonei por essa capa. Ela é bonita. Não, ela é linda. Ela é linda. E ela tem uma coisa que é sensacional, porque praticamente você não encontra um livro adulto com capa amarela. Livro adulto com capa amarela é só livro de cultura afro. Ah, é? É, você pode procurar. Ou então livro infantil. Ou afro ou infantil. Mas isso é genial. E é um amarelo porque o disco está tocando na cabeça da pessoa. E é um disco colorido. É um disco que tem vida e o 79 está dentro da existência dessa pessoa. E o Renan criou isso pesquisando. E o Renan tem uma coisa que um dos projetos Renan, que são muito legais, ele recria cartazes de shows que aconteceram no passado. Sei. Por exemplo, ele criou um cartaz para um show do Jorge Ben, da década de 60, e a gente conseguiu que ele entregasse esse cartaz para o Jorge Ben. Olha só. Graças ao Marlon Sete, que foi quem escreveu sobre o disco do Jorge Ben no livro e fez a ponte entre o Jorge e ele. Então, quer dizer, o 79, ele tem as histórias que estão nos LPs e as histórias que estão atrás das histórias que foram feitas os textos. Excelente. Então, quem quiser encontra o livro virtualmente em todo o Brasil. Já foi lançado nas livrarias? Já. Foi lançado em setembro de 2022 e estamos fazendo lançamentos até... Enquanto tiver espaço, a gente relança. E cidade que tiver autor, a gente vai lá e lança. Célio, muito obrigado. Márcia Tawil, muito obrigado. E aí, gente, a gente termina mais um episódio da República Popular das Letras. Eu peço que vocês deem o like de praxe e se inscrevam em nosso canal. Até a próxima!